Fique à vontade, pode se assentar. Vamos orar, vou ser o mais objetivo. Hoje nós estendemos um pouquinho aqui devido à apresentação das células, tá, gente? Não é normal assim não, tá? Mas vai ser rapidão, vai dar bom em nome de Jesus. O tiro vai ter certeiro em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem está preparado essa noite? Glória a Deus, olha, 3 pentecostais, aleluia. O resto Jesus vai pegar no meio do caminho. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui, de recebermos a Tua palavra, sabendo que é a palavra de Deus que traz mudança, transformação, impacto nas nossas vidas. Nós queremos pedir perdão se falhamos, erramos em algum momento. Tem misericórdia, passa o precioso sangue de Jesus, afaste daqui toda a tentação das trevas, de querer trazer algum tipo de confusão, tentativa de trazer espírito maligno de confusão, quebrado agora seja em nome de Cristo Jesus, que nós possamos estar sensíveis à Tua voz, que o Senhor venha neste lugar, que o Senhor reine, que o Senhor governe, que o Senhor direcione, que o Senhor use a minha vida, para que seja feita a Tua vontade e não a minha, o Teu querer e não o meu. Eu preciso de Ti, eu sou o primeiro a dizer que o Senhor mova na minha vida, através da minha vida. Reconheço a minha limitação, a minha pequenez, preciso do Senhor, tem misericórdia, mas hoje que nós possamos sair daqui renovados, tocados, transformados, impactados, para que o poder do Senhor venha sobre nós e Jesus venha a ser exaltado e glorificado, pois é a Ti, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. O Salmo 139, versículo 16 diz assim: os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Essa é a hora que você poderia espontaneamente dar um amém, um glória a Deus. Mas de repente, quem sabe, eu vou ler de novo e de repente espontaneamente você pode de repente dar um amém, um glória a Deus, aleluia. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que igreja animada, espontânea, aleluia. Esse aqui é um salmo de Davi, é um salmo precioso e maravilhoso. Davi, quando você pega nesse texto aqui, ele fala algo extraordinário do que Deus está fazendo, da forma como Deus fez. Ele fala da grandiosidade do Senhor, ele fala que o Senhor viu ele ainda no ventre da mãe. Então imagina, antes da sua mãe pensar em colocar teu nome, Robert Clayson, Deus já te viu no ventre da sua mãe e falou: tá lá o Robertzinho, eu tenho um plano para ele, eu tenho um propósito para ele, tenho algo para a vida dele. Ele fala da grandiosidade de Deus, de como Deus viu no ventre de uma mãe. Isso aqui já fica algo precioso. Se você perguntar, o nosso ministério é a favor da vida sempre, porque o Deus que conhece tudo, sabe tudo, antes de você pensar em ser quem você é hoje, Ele já viu você, Ele sabe quem você é, Ele tem um plano e um propósito para você. E aqui nesse texto, Salmos aqui, Davi vai dizer nessa parte do texto: os Teus olhos viram a minha substância ainda informe. Então quando falam daquela coisa, não, mas ali não está uma vida, não está isso, e esse ser que não era ali, não tinha uma forma em total, já tinha uma vida, já tinha um plano. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e Ele vai dizer: e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Então Davi aqui está tendo algo da parte do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo. Ele escreve esse salmo, e ele escreve aqui que antes ainda dele nascer, ele já via e sabia uma revelação que Deus havia escrito todos os dias dele, cada um escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Então, se nós olharmos aqui, o que eu acredito que Deus, Ele tem um plano e um propósito para cada um de nós. Você pode dar um amém por isso bem forte? Nós sabemos que esse Deus tem um plano maravilhoso para mim e para você. Antes mesmo de você e eu existirmos, Ele já escreveu algo para mim e para você, para que nós pudéssemos viver. Eu creio nisso. Eu creio que antes de eu existir, antes de ser gerado, esse Deus que é onisciente, que a nossa mente fica até difícil de entender que mente é essa, que ser é esse, porque a gente quer tentar entender Deus, a gente não consegue nem decorar 3 números de telefone. Não consegue decorar 3 números de telefone, quer tentar entender Deus. Meu irmão, não tem como. Fica difícil. Um ser acima de tudo e todos, atemporal, é alguém que é onisciente, onipotente, onipresente, o poder em tudo e todos, uma sabedoria que jamais poderíamos imaginar. Ele sabe tudo a meu e a seu respeito. E antes de eu existir, você existir, eu creio que Deus, Ele já tem um plano e um propósito para mim e para você. Deus, Ele tem algo desenhado para mim e para a sua vida.
E eu falo para você que talvez muitos de nós hoje não estamos vivendo ainda o desenho de Deus, mas eu declaro que em nome do Senhor Jesus, nós venhamos caminhar debaixo do plano e do propósito do Senhor. Porque, meus queridos, por mais que nós olhamos aqui, que Deus tem um plano e um propósito para mim e para você, Deus nunca vai pegar a gente à força e vai fazer com que a gente vá à força viver o plano e o propósito dele. Porque o que nós cremos é que ele criou o ser humano, o homem com livre-arbítrio, a livre escolha. Nós escolhemos aonde nós vamos, o que fazemos, o que comemos, com quem nós andamos. Nós escolhemos se eu vou na igreja ou não. Nós escolhemos se eu leio a Bíblia ou não. Nós escolhemos se eu vou na célula que foi apresentada ou não. Nós escolhemos que rumo que nós iremos tomar. Só que nós temos que entender que dependendo da escolha que nós fazemos, pode vir coisa boa, ou dependendo, pode vir coisa ruim. E eu e você temos que entender o que é melhor, sair fazendo o que eu acho, ou tentar entender qual é o plano e o propósito que Deus tem para mim, qual é o desenho que Ele tem para a minha vida. Então aqui nós vamos ver que esse Deus maravilhoso, por mais que Ele tenha um plano extraordinário para mim e para a sua vida, nós precisamos dar uma resposta. E a nossa resposta pode ser uma resposta positiva, pode ser uma resposta negativa com relação àquilo que Deus tem. Quando Davi fala que tudo foi escrito e determinado, meu querido, ele estava muito claro com relação a isso. Então eu creio que hoje, por exemplo, eu aqui, pastor Sal, eu entendo que eu hoje estou vivendo aquilo que Deus desenhou para a minha vida. Eu entendo que eu estou vivendo debaixo do plano e do propósito do Senhor. Pastor, por que você fala isso com clareza? Com clareza, por vários fatores. Primeiro, meu querido, que eu consigo ver que no começo de tudo, eu nem pensava em ser pastor. Eu nem pensava em ser pastor. Quando começou o Bola de Neve aqui no Paraná, eu estava no Bola de Neve na sede, 2001, lá, naquela garagem. Quando veio para cá, 2004, meu querido, começou a igreja, eu falei na época para o pastor Bigar, falei, mano, você pode contar comigo, mas não conta, só conta comigo, só até aqui. Mais nada, é isso aqui, acabou. Só que, meu irmão, à medida que você vai se envolvendo, uma fagulha vai surgindo. Algo vai acontecendo e você começa a entender que as páginas que haviam sido escritas a meu respeito, elas começam a se abrir. E parece que eu começo a entender e enxergar o que Deus está falando para mim agora, o que eu tenho que fazer. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você essa noite. Você que começou mais um ano, talvez está aqui sem direção, você não consegue entender o que fazer, que em nome de Cristo Jesus, esse Deus maravilhoso começa a abrir a página desse ano para você, que Ele começa a trazer uma direção para a tua vida e para a tua casa, esses projetos que estão engavetados, aquilo que Ele colocou no teu coração, que você parece que achou já era, acabou, prepare, porque vai ser um ano aonde você vai viver aquilo que o Senhor preparou e projetou para a tua vida. Se você quer, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Para você entender qual é outro ponto que eu acredito, estava numa conferência profética em São Paulo, eu fiz um vídeo disso, depois está no meu canal lá, depois eu vou tentar achar e posto em algum lugar aí. Mas eu estou na conferência profética, e uma irmã pastora me para, era um intervalo de tarde para noite, ela me para e fala assim, Sal, eu tive uma visão com você agora. Eu falei, sério, qual foi a visão? Ela falou, cara, eu sonhei que estava numa corrida de revezamento, e alguém estava passando o bastão da corrida de revezamento para você, e você estava pegando o bastão e começou a correr. Falei, legal, amém, vamos orar para ver o que é isso. Depois entender que alguém está passando algo para poder começar uma geração, algo, amém, fechou, beleza. Culto da tarde, culto da noite, profeta Kevin Liu, quem lembra dele? Crazy de tudo. Profeta Kevin chama algumas pessoas, entre elas eu, e ele fala, aqui está um bastão de revezamento de corrida, e Deus manda entregar para a nova geração de pastores do Bola de Neve que vai se levantar. Sal, vem pegar o bastão. Deus tem um desenho para você. Deus tem um plano para você. Aquele dia meu coração tremia, aquele dia minhas pernas ficavam bamba. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, o que ia acontecer, mas hoje eu entendo. Então eu falo para você, Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito para você, que em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que está barrando você de enxergar essa visão cai por terra,
tudo aquilo que está impedindo você de ver a página que Deus escreveu para você que é por terra. Por quê? O Deus de maravilhas revela algo para você essa noite. O Deus de maravilhas começa a descortinar todo o véu, toda a barreira que está impedindo você de ver aquilo que o Senhor escreveu para a tua vida, aleluia. Mas não podemos ficar só aqui. Eu olho, por exemplo, o apóstolo Paulo. Meu irmão, o apóstolo Paulo foi desenhado por Deus para ser um líder. O apóstolo Paulo foi desenhado por Deus para ser um líder, só que ele estava no desenho errado. O apóstolo Paulo já era um líder, perseguidor da igreja, perseguia os cristãos, queria pegar tudo que é crente. Ele estava na execução de Estevão, primeiro mártir, morto apedrejada. As roupas foram lançadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Ali você começa a ver uma perseguição da igreja. Você vê Paulo, alguém desenhado pelo Senhor, ainda Saulo, naquela obstinação, obstinado para poder perseguir os crentes. Líder, vão para cima, vão fazer. É alguém que os olhos de muitos era um cara imparável. Só que Deus olhou e falou assim: então, você é um líder, mas você está no desenho errado. E agora você vê que esse homem, Paulo, que está ali, ele tem um encontro total com o Senhor. E o encontro que ele tem com Jesus mudou completamente a vida dele. Ele indo para Damasco, uma grande luz brilha, ele acaba caindo. E nessa que ele cai, eu acho interessante essa parte, que a luz brilha e ele cai. Sabe por quê? Jesus sabe colocar a gente no lugar que a gente tem que estar, aos pés dele. Paulo, ainda Saulo, cai. E ele escuta aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não está perseguindo Jesus, está perseguindo o cristão. Aí eu deixo um recado para você: não mexe com a igreja, porque a igreja tem um dono. Então você que está na internet, na galera que senta o ferro na igreja, não se preocupa não. O homem da mão furada vai te ver contigo. Não é comigo, é com ele. É com ele. É com ele, porque a noiva é dele, a igreja é dele, não é minha, não é nossa, é dele. É ele quem faz, é ele que opera. E agora você vê Saulo cego, ficou cego durante 3 dias, foi conduzido. Naquele momento, sabe o que eu aprendo aqui? O Senhor queria fazer com que Paulo parasse de olhar para fora, para ele começar a olhar para o lado de dentro. Quem você é realmente? Talvez esse é um ano onde a gente parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Como que eu estou vivendo a minha vida? Que rumo que eu estou tomando? Que escolhas que eu estou fazendo? Com quem estou caminhando? O que eu estou tomando rumo da minha empresa, dos meus negócios, da minha família, da minha casa, dos meus filhos? Que em nome do Senhor Jesus, nós possamos ver um ano precioso, poderoso e maravilhoso. Que nós possamos olhar para dentro. Para quê? Para que o Senhor venha sondar, olhar para mim, para você, e nós possamos alinhar a nossa vida de acordo com o plano e do propósito desse Deus maravilhoso, aleluia. Mas agora você vê, Paulo está ali, naquele momento, alguém que foi completamente tocado pelo Senhor, sem entender, 3 dias sem enxergar. Deus agora fala com Ananias, meu querido. Ananias era um líder daquele local de Damasco, para poder falar para ele: cara, tem um cara ali que para mim vai ser um instrumento. E aqui que eu acho interessante, Deus tinha um plano e um propósito para Paulo, porque você vê em Atos capítulo 9, versículo 15, que ele fala o seguinte: mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Então Deus já fala aqui para Ananias. Por que Deus fala para Ananias? Porque Ananias olhou e falou: Deus, na boa, você está mandando lá com esse cara está perseguindo a gente, esse cara queria me pegar. E Deus fala: pois é, mas ele é para mim um instrumento escolhido. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto para esse cara. Eu tenho algo para a vida dele. Ele não entendeu, mas a partir de agora ele vai entender. Ele vai entender o que vai acontecer. E sabe o que nós vemos aqui, meu querido? Nós vemos alguém que foi completamente tocado, transformado. E sabe o que eu acho mais interessante? Para poder abrir aqui um colchete para a gente aqui na nossa mensagem. A hora que Paulo abre os olhos, Ananias está impondo as mãos sobre ele e orando. E qual é a primeira imagem que ele vê? Aquele que ele queria matar. A primeira imagem que ele vê é Ananias, aquele que queria perseguir e acabar. Talvez esse ano você vai se surpreender a hora que você abrir os seus olhos e ver o que Deus vai fazer na sua vida. Será um ano precioso, um ano extraordinário. Eu creio em nome de Cristo Jesus, aleluia. Mas agora você vê esse homem que estava perseguindo a igreja,
Agora você vê ele completamente diferente. Antes, alguém que era um perseguidor de igreja, agora estava debaixo do plano e do propósito de Deus para a sua vida. E sabe qual foi o resultado? Há uma discussão de quantos lugares, cidades e tudo mais, mas aproximadamente, nós podemos ver o que aconteceu na vida de Paulo, e através da vida de Paulo, o que ele impactou. Alguém que estava perseguindo uma igreja, agora começou a implantar igrejas, agora começou a pregar o evangelho. Meu irmão, ele foi de 8 a 10 países pregar o evangelho, mais de 30 cidades ministrou, mais de 4 ilhas também pregou o evangelho. Ele chacoalhou completamente com a pregação dele o mundo aonde ele estava. Por quê? Porque ele disse sim para o plano de Deus. E hoje esse Deus maravilhoso que tocou a vida de Paulo está falando para mim e para você: cadê a geração que vai ouvir a voz do Senhor? Cadê a geração que vai dizer sim para ele? Cadê a geração que vai dizer: Senhor, aqui eu estou, qual é o teu plano, qual é a tua vontade? O Senhor está chamando pessoas para envio de pregação do evangelho. O Senhor está chamando pessoas para que cuidem de outras pessoas, serem líderes de célula. O Senhor está chamando pessoas para os negócios. O Senhor está chamando pessoas para de ensino. Ele está chamando pessoas para servir no reino de Deus. Eu não sei qual é a sua resposta, mas há 25 anos eu falei: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui para viver o teu plano, o teu propósito, a tua chamada para a minha vida. Se você quer ter uma salva de palmas, ele bem forte, aleluia. Deus tem um plano para você. Ele tem um propósito para você. Você não é um erro. Você não é um erro. Talvez você pode pensar: minha mãe nem me projetou, eu fui um erro. Quem falou para você que você foi um erro? Antes de você existir, Ele já te viu. Antes de você sair, Ele já desenhou. Ele tem um plano e um propósito para você. Que venha ser um ano que toda confusão caia por terra. Que venha ser um ano que tudo aquilo que tem roubado a confusão, tem trazido confusão na minha, na sua vida, caia por terra. Que nós possamos com clareza viver o plano e o propósito do Senhor. O desenho que Ele tem para mim e para você, em nome de Cristo Jesus. O Senhor está chamando uma geração para viver aquilo que Ele tem de uma forma preciosa e sobrenatural, aleluia. É isso que Ele espera de mim e de você. Ele espera de nós uma resposta. Aquele homem, Paulo agora, ele poderia ter falado: não quero, mas ele disse sim, ele foi. E assim o Senhor espera de nós hoje. Mas agora, nós sabemos que os planos de Deus são maiores que os nossos, mas nós devemos entender, como eu falei lá em cima, que para vivermos o que Deus tem para as nossas vidas, talvez hoje nós vamos ter que romper barreiras ou coisas que têm nos impedido de ir além. Coisas que têm nos impedido de viver aquilo que Deus tem. O Senhor está chamando uma geração que rompa com barreiras e vá além. Pastor, como assim ir além? É tipo Buzz Lightyear, ao infinito e além. Só os pais sabem o que é isso. Podemos dizer que, por mais que Deus tenha algo para mim e para você, como eu disse, Deus não vai nos pegar à força e nos levar forçado para viver o plano dele. Eu e você, nós precisamos crer e avançar. E para isso, nós vamos ter que ir além dos nossos medos. Nós vamos ter que ir além da nossa alma, da nossa vontade, dos nossos desejos, das nossas emoções que querem nos controlar. Se nós queremos viver aquilo que o Senhor tem, nós vamos ter que ir além da frieza espiritual. Se nós queremos viver o que Deus tem para as nossas vidas, seja na área que for, nós vamos ter que ir além das dúvidas, nós vamos ter que ir além da incredulidade, nós vamos ter que ir além da mágoa, além da paralisia espiritual, além da murmuração, de tantas coisas que nós temos colocado como barreira, que tem nos impedido de viver aquilo que Deus tem, seja na área que for, seja na área familiar, na área empresarial, na área ministerial. Deus tem um plano e um propósito para mim e para você. Só que nós muitas vezes ficamos dando desculpa. Só que nós muitas vezes ficamos lá, meu querido, como a gente fala o termo bem antigo, um bagre ensaboado, sempre querendo fugir de alguma forma. Mas talvez chegou o dia, a noite, e falarmos: chega, a partir de hoje chega. Eu quero ir além desse medo, eu quero ir além dessa mágoa, eu quero ir além desse rancor, eu quero ir além dessa situação, dessa barreira. Eu quero caminhar de acordo com um plano e com um propósito que esse Deus maravilhoso tem para a minha vida. Porque eu falo para você, do dia que eu falei sim para aquilo que Deus tinha para a minha vida, não foi mais de rosa não. Teve tiro, porrada, bomba, mas também teve glória.
também teve unção, também teve poder, teve guerra, teve muita guerra, teve abandono, claro que teve abandono, teve um monte de coisa que aconteceu na nossa vida, nós sabemos o que nós passamos, nós enfrentamos, mas sabe qual é a parte mais extraordinária? Nós ainda estamos aqui, o Deus de maravilha está movendo na minha, na sua vida, e isso sabe quem experimenta? Quem decidiu romper barreiras, quem decidiu ir além, quem falou, Senhor, nada vai desanimar, nada vai parar, eu vou caminhar debaixo do plano, do propósito desse Deus maravilhoso para a minha vida. Então esse negócio que Ele tem para você, não pare. Aquilo que Ele tem para a tua casa, não pare. Aquilo que Ele tem para o teu ministério, não pare. O Deus de maravilha está chamando você para ir além, além dos medos, barreira, a você viver o plano que Ele tem para a tua vida, aleluia. Muitos já passaram por isso. Paulo tem que falar para um jovem, aquele que quis colocar no lugar dele, Timóteo, falou, Timóteo, o que aconteceu com você, cara? Pô, você começou bem, Timóteo, no gás, bacana, mas deu uma desanimada, cara. Deu uma bad. Ficou baixo. Cadê aquele gás? Por mais que Deus tinha um plano, um propósito também para Timóteo, Timóteo no meio daquele chamado que ele estava tendo, ele travou. Talvez muitos de nós estamos assim hoje. Nós travamos em coisas que a gente achava que a gente ia viver. Eu já vi com esses olhos que um dia há de ser arrebatado, ou talvez vai para a fita mesmo, para a glória. Gente que tinha chamada e ficou pelo caminho. E dá aquela desculpinha esfarrapada, desculpa irmão, esfarrapada. Eu busco Deus aonde eu quiser. Aí fica na balada, nos negócios, nos gole, no tudo. Mas Deus me ama. Sim, Ele te ama. Ele fala, se você não mudar, infelizmente, para onde você vai, protetor solar não vai aguentar não. Já que não pode falar umas coisas que você é muito terror, então o protetor solar lá não vai resolver coisa nenhuma. Chegou a noite de falar, chega, eu me levanto, eu quero ver o plano e o propósito do Senhor, eu quero ir além. Timóteo está lá travado, olha só o que Deus fala, olha só o que Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 1:7, ô Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Essa palavra covardia significa medo, covardia e timidez. Então você pode colocar essas três palavras: espírito de medo, espírito de covardia, espírito de timidez. Repara o que ele fala, espírito. Ele não fala só medo, Deus não colocou medo. Deus não colocou, ele fala espírito de medo, espírito de covardia. Então o que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, você vacilou. Timóteo, vivendo aquilo que Deus tem, você permitiu situações entrarem na sua vida, no seu coração e na sua mente, a ponto que você parou. Uma influência espiritual veio para travar você. Então aqui eu vejo uma guerra na vida do jovem Timóteo. Tinha tudo para ver o plano de Deus, mas algo espiritual estava acontecendo para travar ele. E por quê? Meu irmão, Satanás é especialista em fazer crente abandonar o propósito de Deus. Por que ele faz isso? Porque se eu e você vivermos aquilo que Deus tem, Ele sabe que Ele está frito. Por isso que você vê o maior número de gente hoje confusa, o que faz da vida, para onde vai da vida, que tipo de igreja que frequenta, para onde vai, fica assim, ó. Satanás fica assim, isso, continua nessa confusão mesmo, pinga aqui, pinga lá, pinga aqui, pinga lá, vai aqui, vai lá, vai, isso. Você não cria raízes, você não se nutre, você não se fortalece. E Satanás celebra esse pinga-pinga. E a gente fica desculpa, não, mas igreja, para, isso está matando a tua vida, isso está acabando com aquilo que Deus tem para você. Cara, Deus falou para você abrir um negócio, ao invés de abrir um negócio, não, mas alguém falou agora que está dando dinheiro, é outra coisa, largou esse negócio, está indo para outro. Aí daqui a pouco surgiu outra coisa, não, estou falando agora que esse aqui está dando dinheiro, larga aquilo lá e vai para outro. Não, está dando dinheiro agora, aquilo lá e vai para outro, meu irmão, para! Senhor, qual é o meu desenho? Qual é o teu plano? O que o Senhor tem para mim na área profissional? O que o Senhor tem para mim na área profissional? Qual é o teu plano? Qual é o teu desenho? Qual é a tua direção? O que o Senhor tem para mim? Meu irmão, muitos de nós não percebemos, mas o inimigo é astuto. Ele conseguiu enganar 1/3 do céu. Conseguiu enganar 1/3 de anjos que vinham a Deus para ir com ele. E a gente acha que a gente consegue, está de bom, não dá para brincar.
Ele muitas vezes vem com esse espírito de medo, de covardia, paralisa a gente, trava a gente. Ao invés de nós caminharmos debaixo daquilo que Deus tem, nós ficamos agora dando desculpa, parado, travado. Não, em nome do Senhor Jesus. Nessa noite, nós vamos agora dizer: nós recebemos espírito de poder, espírito de amor, espírito de moderação. Por quê? É um Deus que rompe na minha, na sua vida. É um Deus que opera na minha, na sua vida. É um Deus que faz na minha, na sua vida. Então todo espírito de medo que está travando você, paralisando você, nós damos uma ordem, bate em retirada agora. Que o poder do Senhor venha sobre a tua vida, que a unção do alto venha sobre você, que nós possamos viver o plano e o propósito desse Deus maravilhoso. Se você quer dar uma salva de palmas a Ele bem forte. Por isso que Paulo vai falar aqui para Timóteo: ô Timóteo, você tem que dar uma reavivada em você. Ele fala no versículo 6: por esta razão eu chamo a sua atenção, admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo está falando: Timóteo, eu coloquei as mãos sobre você. Eu creio, meu querido, em transferência de unção. Eu creio. Tem gente que não crê, tranquilo, mas eu creio. Por isso que eu gosto muito daquela frase que eu já ouvi: eu prego o que eu quero, eu transfiro o que eu tenho. Seu sermão pode ser muito bonito, mas na hora de impor a mão, é o que você carrega que vai liberar. É o que a gente carrega. E isso nós temos que ter muito claro. Ele fala: Timóteo, reaviva o dom de Deus que é em ti. Essa palavra reavivar, ou reavives o dom de Deus, essa palavra reavive significa acender por fogo. Fala de inflamar a mente. Opa! Sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, dá um toque para você. Você estava numa caminhada naquilo que Deus tem para você, mas infelizmente você deixou alguma situação paralisar você. Você travou. Para você continuar, somente o fogo do céu, somente fogo do alto, somente o fogo do alto vindo sobre a tua mente, vindo sobre você, para tocar, para reacender, para queimar o que tem que queimar, para tirar o que tem que tirar, para você poder viver aquilo que Deus tem. Por isso que assim nós entendemos, quando Jesus fala em Atos 1 para os discípulos deles: não saiam daqui, porque vocês serão revestidos de poder. Aqui está a chave. Você quer viver o plano e o propósito do Senhor? Não sai na força do seu braço. Aprenda a depender do poder de Deus. Aprenda a depender do poder de Deus. Aprenda a depender daquilo que é do alto. Aprenda a se revestir daquilo que vem do Senhor. Porque Jesus falou para eles: vocês não vão sair daqui enquanto vocês não receberem poder. Por que muitos de nós paramos no meio do caminho? Por que nós ficamos parados, desmotivados, espiritualmente frio, não acreditando mais? Se minha casa vai mudar, se o negócio vai romper, se o ministério vai fluir, se as coisas vão acontecer, porque nós estamos dando mais ouvido para aquilo que não é para dar ouvido às coisas desse mundo. Nós temos que aprender a buscar aquilo que é do alto, o poder do alto, a unção do alto. Porque no meio da batalha é o revestimento do alto que faz você avançar. No meio daquela pancada, naquela luta lá na sua casa, meu Deus do céu, meu casamento parece que não muda, é o poder do alto que vem falando para você: acredite, confie, a tua casa será uma bênção, teu lar será mudado, a família será resgatada. Meu Deus do céu, essa empresa parece estar falida, acabou. Busque do alto poder, porque Ele fala: esse negócio vai romper, Deus vai agir, Deus vai operar. É o Deus de maravilhas que vai mover na minha, na sua vida, aleluia. Mas não tem como viver o que Deus tem se não for no poder do alto. Por que não? Porque Jesus fala para eles, alguns dias antes, esses discípulos de Jesus, eles estavam trancados dentro de uma casa com medo. Como que alguém com medo consegue avançar? Não tem como avançar. Eles estão com medo, trancado. A Bíblia vai dizer que eles se trancaram no quarto, fecharam. Meu irmão, não abre a porta. Mataram Jesus, vão matar nós também. Acabou, já era. Aí Jesus aparece dentro da casa fechada. Como é que você ficaria, meu irmão, se fosse contigo? Pesadão, hein? É o Jesus que atravessa paredes. É o Jesus que toca portas fechadas. Quais são as portas que você fechou dentro de você, não acreditando que Deus pode mover? Hoje Jesus fala para você:
eu vou entrar aí dentro. Só permita, tem que permitir, permita. Talvez você fechou portas aqui dentro que você não acredita mais. Talvez você fechou portas aqui dentro e você fala, não dá mais. Mas hoje ele fala para você, permita, deixa tocar, deixa. Porque o autor da vida vai mudar o cenário. O autor da vida vai mudar a circunstância. Eu sei que tem momentos de dor. Eu sei que tem momentos complicados. Eu sei que tem momentos difíceis. Mas ele é especialista em mudar o caos num alinhamento total. Ele é especialista em mudar morte em vida. Ele é especialista em mudar perda em ganho. Ele é especialista em mudar derrota em vitória. Ele é especialista em onde tem ali uma complicação. Ele fala, bem-vindo, o sobrenatural de Deus virá sobre a tua vida. Esse é o Jesus que move o sobrenatural. E esse Jesus que move o sobrenatural fala para mim e para você, não queira viver o plano e o propósito de Deus se você não tiver o poder do alto. Então, se nós queremos agora a unção do alto, o poder do alto, nós devemos clamar para que esse Deus maravilhoso venha revestir. Por isso que Paulo fala para Timóteo, reaviva o dom de Deus que é em ti, Timóteo. Eu impus as mãos, você recebeu algo, mas você parou, você travou. Então comece a clamar para que o fogo do alto venha sobre a tua vida, para que a chama reacenda, para que a presença do Senhor venha, para que o poder do alto venha sobre você. E o que aconteceu com os discípulos? Foram revestidos do poder, o Espírito Santo veio sobre eles, e o que aconteceu? Curas, milagres, sinais, maravilhas. Os enfermos eram colocados na rua, para que pelo menos a sombra de Pedro projetasse e pudesse curar. Eu declaro sobre você, meu irmão, esta noite, que em nome do Senhor Jesus, revestimento do alto, revestimento de poder, revestimento de unção, poder do alto vindo sobre você, para que você avance, quebre barreiras do medo, da insegurança, da incredulidade, da frieza, para que o poder do alto venha sobre você. Dê uma salva de palmas a Ele se você crê, aleluia. Mas tanto Timóteo, Paulo e os discípulos, eles tiveram que ir além. Paulo teve que ir além das suas convicções que ele tinha no passado bem cravado. Fariseu brabo. Teve que romper. Viveu aquilo que Deus tinha. Timóteo teve que romper com aquele espírito de covardia. Viveu aquilo que tinha. Os apóstolos, antes trancados, Jesus subiu aos céus, eles ficaram vendo. A nuvem cobriu. E agora Ele falou que daqui a alguns dias o Espírito Santo ia vir, o poder ia vir. Vamos ficar aqui. Tiveram que romper com a paciência, com a falta de paciência, na verdade, com a ansiedade. Tiveram que ir além. Se eu e você queremos viver aquilo que Deus tem, a história que Deus colocou para mim e para você, nós vamos ter que romper barreiras. Nós vamos ter que dar passo que nós não demos antes. Eu só consigo hoje ver na minha vida, na nossa casa, o que nós vivemos, seja na área que for, é porque nós decidimos ir além. Além do medo, além de vozes contrárias, além de várias situações que travaram a gente. E essa noite é uma noite de decisão. Porque Deus não me pegou e me forçou. Ele soprou e eu correspondi. Eu lembro de um dia que eu estava em Foz do Iguaçu ministrando no Seminário dos Dons. Esse ano vai ter de novo, hein, gente? Em nome de Jesus. Estão dando uma atualizada aí, hein? Brabo, hein? Jesus nos ajude. Fechar as portas, só saímos daqui carregado. Eita glória, aleluia. Assim que eu gosto. Meu irmão, eu já falei para Jesus, se não for para cair, eu me jogo. Se a carruagem de fogo não trombar de frente, eu corro atrás dela. Irmão, eu quero sair daqui estragado, em nome de Jesus, aleluia, no bom sentido. Eu estava lá ministrando sobre o Seminário dos Dons e falando, cara, coisa que a gente tem vivido, experimentado, e gente, a gente vive só um pouquinho. A gente clama para poder viver mais e tal, esse tipo de coisa, aquilo que Deus tem, que a palavra tem e tal. E na hora que eu estava falando com a igreja, o Espírito Santo começou a falar comigo de uma das formas que eu jamais tinha ouvido antes. Uma forma nítida e clara. Ele falou desse jeito: você só vive o que vive porque você decidiu obedecer a minha voz. Eu não aguentei.
eu caí de joelho chorando. Chorando que eu larguei o microfone. Eu sei lá se eu fiquei 5, 10 minutos chorando. Sabe aquele culto do Ran e do Rímel? Que as irmãs falam, meu Deus do céu, foi esse culto. Aquilo veio dentro. Ele falou, porque você decidiu obedecer. E na hora começou a vir os momentos de dificuldades, momentos de lutas, momentos de guerra. Porque vem, crente, vem. Vozes para desanimar, vozes para travar. Pessoas que ao invés de somar, parece que foi enviado das trevas. Você sente o cheiro do enxofre de longe daquela vida. Horrível. Você fala, meu Deus do céu. E aquele dia, meu irmão, eu não entendi. Deus, Ele tem um desenho para mim. Mas eu só consigo viver se eu decidir atender e ouvir e caminhar de acordo com a voz dEle e a palavra dEle. Deus nunca vai pegar você à força e vai fazer você viver forçado, jamais. Ele vai soprar e eu e você temos que corresponder. Só que nós somos muitas vezes ótimos em dar boas respostas. Fugir. Talvez hoje chegou o dia de falar chega. E eu quero fechar aqui com um momento bem precioso. Ezequiel, o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, é um livro bem interessante. Eu quero fechar aqui. O livro de Ezequiel, ele é tão interessante, porque esse homem de Deus, ele está num momento delicado. Quando você pega na história, você vai ver que o profeta Ezequiel, ele está em um dos momentos onde a Babilônia invadiu pela segunda vez. A Babilônia, na verdade, invadiu Israel, invadiu Jerusalém, falando 3 vezes. Tiveram invasões. A primeira invasão que nós temos, que a Babilônia invade, ela leva os nobres, a galera tipo da High Society, podemos falar assim, entendeu? Daniel, os amigos deles foram. Vocês talvez iriam, eu não iria nessa daí, não sou tão nobre assim, mas vocês talvez iriam. Ninguém deu um amém para o pastor, sou nobre, aleluia, tomo posse, amém. Primeiros foram. Alguns anos seguintes, Babilônia novamente sitiou Jerusalém e levou mais a um grupo, entre eles o profeta Ezequiel. E depois de mais alguns anos, tiveram uma invasão, invadiram Jerusalém, e agora Jerusalém foi destruída, o templo foi tudo destruído. E Jeremias foi deixado lá com a galera que sobrou. Que momento delicado. Talvez muitas pessoas podem olhar e falar assim, cara, por que Deus permite essas coisas? Tem coisas que a gente não vai entender, mas tem coisas que Deus permite, meu querido, porque Ele tem um plano e um propósito. Mas mesmo Ele permitindo, eu quero deixar uma mensagem para você aqui, que eu aprendi, isso aqui é maravilhoso demais. Deus nunca perde o controle de nada. Por quê? Porque Ele tem um Daniel dentro de um palácio, Ele tem o Ezequiel às margens do rio Quebar, Ele tem o Jeremias que ficou em Jerusalém. Sabe o que isso fala? No meio do caos sempre Deus levanta aqueles que vão trazer a mensagem para trazer renovo e direção. Sempre no meio do caos vai ter aqueles que serão homens e mulheres de Deus que Deus vai levantar. Você é um desses, toma posse, crente. Agora Ezequiel, ele está no momento. E quando você pega no capítulo 40, a partir do capítulo 40, o livro de Ezequiel, ele começa a experimentar uma visão da parte de Deus. Tem uma visão que Deus começa a falar para ele das coisas que vão acontecer. Trata do templo restaurado, da presença do Senhor, da restauração completa do povo dele, daquilo que ia acontecer. Em Ezequiel 40, versículo 1, ele vai dizer assim, ó: no 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém. 14 anos, o cara pensando, 14 anos se passaram, pancada, foi destruído tudo. Nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura da cidade para o lado do sul. Então olha só que interessante, Ezequiel está no momento que ele acabou de falar, 14 anos, o cara está na memória pensando, cara, 14 anos, acabou com tudo já. Quanto tempo, nós estamos aqui, escravo ainda dos caras.
Estou nesse lugar complicado, difícil, delicado, como que vai ser, não sei. Deus aparece e começa a trazer uma visão para ele. É isso que vai acontecer hoje aqui. Talvez muitos de nós estamos muito tempo travado, sem esperança, sem direção, mas nessa noite, em nome de Cristo Jesus, que Ele venha com uma visão sobre você hoje, que Ele venha com uma visão para a tua família hoje, que Ele venha com uma visão para os teus negócios hoje, que Ele venha com clareza para a tua vida hoje, que Ele venha com uma direção para a tua vida hoje, que Ele venha descortinar aquilo que está travando a tua visão hoje, o projeto que Ele tem para você hoje, aleluia. Mas agora Ele continua, e a partir daqui que nós vemos, Ele começa a ter essa visão, e vai passando capítulo por capítulo, até chegar em um dos momentos que eu queria falar para a gente, no versículo, na verdade no capítulo 47. O capítulo 47 é um capítulo muito interessante. Ele está vendo agora as águas que saem do templo. Ele tem visão do templo, das coisas, cada detalhe, depois você lê em casa. Mas agora ele vê aqui o templo, e na verdade está vendo as águas que saem do templo. E essa água que sai do templo, ela traz vida, ela traz mudança. Essa água é tão poderosa que vai dizer que ela chega no Mar Morto. Meu irmão, o Mar Morto é um dos lugares mais mortos que você possa imaginar no planeta. E essa água viva, até naquele lugar que é mais morto que você possa imaginar, traz vida. Isso é o que Deus pode fazer na minha, na sua vida. Talvez tem áreas que você achou que tinha morrido, que tinha acabado, mas Ele vai trazer vida. Ele vai trazer vida, Ele vai trazer vida, Ele vai mudar o cenário dentro de você. Você vai enxergar isso, eu creio em nome do Senhor Jesus. Mas agora o que me chama a atenção é a partir do versículo 3, eu vou falando aqui, depois você pode ir lá em casa. Ali tem um ser com ele, falando para ele, e esse ser que está mostrando na visão para ele, ele tem um medidor, e ele vai medindo, e é interessante que ele vai dizer assim, que ele mediu 500 metros, e agora ele entrou nas águas, e as águas dão no artelho. É interessante que o profeta aqui, Ezequiel, por mais que aquele ser está medindo, quem decide entrar na água é ele. O texto vai dizer que ele conduziu não quer dizer que ele forçou, conduziu e aí, bora, eu estou medindo, e você vai dando passo, e isso é algo interessante, porque você só consegue viver o que Deus tem, se você der passo naquilo que Ele tem para você. Ficar parado, não vive o que Deus tem. Eu vi muita gente, Deus tem promessa, Deus tem palavra, mas nunca saiu do lugar. Essa noite é noite de mudança, é noite de se mexer, é noite de falar, chega, não vou ficar mais um ano parado não, eu vou me levantar para viver aquilo que Deus tem para minha vida. Mas olha só, mediu 500 metros, entrei no lugar, e a Bíblia vai dizer que as águas dão nos tornozelos, bem no tornozelo. Meu irmão, isso aqui para mim fala de início. Tivemos recentemente agora na praia, lá curtindo a galera do Rio de Janeiro e tal, bacana, um tempo em família, foi legal. E a coisa mais extraordinária, meu querido, não tem como você falar que não é, é quando você tira o tênis, você tira tudo, a hora que você chega na beira, a hora que você fica aqui, que bate aquela água, você fala, Senhor, obrigado. É um refresco. Aquilo que está batendo lá embaixo, toca o corpo inteiro. Isso para mim, meu querido, fala de alguém que acabou de se converter, sentiu aquele toque do Senhor, sabe aquele primeiro toque, pum, mexeu tudo, algo diferente. Só que esse crente agora, ele é um crente fervoroso, porque assim como foi com Ezequiel, o cara mediu mais 500 metros, ele falou, vem que tem mais. É aquele crente fominha, falou, oh, eu quero. Aí ele deu mais um passo, e agora as águas saem do tornozelo, e elas vão agora para o joelho. E o joelho aqui eu gosto, porque o joelho fala de um crente que ora, fala de um crente que está buscando. Se você quer ver aquilo que Deus tem, não pare de orar, não pare de ler a Bíblia. Quer viver aquilo que você nunca viveu antes, leia a Bíblia como você nunca leu antes, jejum como você nunca jejuou antes. Meu irmão, ore como você nunca orou antes. Uma oraçãozinha mequetrefe, te amo Pai, não vai fazer nada na sua vida. O que faz a diferença é alguém que rasga o coração, alguém que clama, Deus mova, opere, flua o sobrenatural. Só que o anjo olha para ele e fala, aí, dá para ter mais. Ele fala, ei, é disso que eu estou falando. Fominha, cadê os fominha? Cadê os fominha? Eita Jesus, aleluia. Fominha de dog não, de Deus, amém? O dog é no final, de Deus. Ele mediu mais 500 metros. Agora vai falar que a água deu na cintura, nos lombos. Meu irmão, o lombo para mim fala de algo muito sério, porque há um tempo atrás eu tive uma complicação na minha lombar.
E graças ao bom Deus estamos melhorando, graças a Deus. Mas eu travei. As duas últimas vértebras estavam degenerando. Eu travei pregando em Foz do Iguaçu. Eu fiz assim, ó, glória! Falei, peraí que travou. Meu irmão, travou. Travado. Então aqui para mim, as águas aqui, elas falam de sustento, falam de maturidade. Porque a coluna faz você ficar de pé. Travou a coluna, fez o que for, você cai, você não aguenta. Então aqui imagina, saí do artelho, fui pro joelho. Do joelho, meu querido, fui para aqui. Aqui, meu querido, eu falo para você, o cara tá bem na fita. Tá legal. Só que o anjo falou aí, tem mais. Tem mais. Tem mais. Interessante que ele mede mais 500 metros. E agora que ele mediu mais 500 metros, o profeta vai dizer, era um rio que não dava para passar. Olha só o que ele fala, coloca para mim. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Por quê? Água no tornozelo, meu pé está no chão. Água no joelho, meu pé está no chão. Água no lombo, meu pé está no chão. Mas vai chegar um lugar onde eu aprenda a ser conduzido pelas águas de Deus. Eu aprendo a ser conduzido pelo favor do Senhor. Eu aprendo a ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu entendo e sei, o Deus de maravilhas vai guiar minha vida. O Deus de maravilhas vai me conduzir. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte, Romanos 8,14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma das coisas que eu observei lá, e uma história eu vou deixar para outro culto, é que no mar tem aquela corrente de retorno. Quem já viu corrente de retorno? É aquele marzão que puxa você para dentro. Irmão, quem cai ali não consegue. A água que conduz. É isso que Deus espera de mim e de você esse ano. Que os nossos pés saiam do chão, para que a gente não venha fazer mais a nossa vontade, mas a gente aprenda a ser guiado pelo Espírito de Deus. Para que a gente aprenda a ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são aqueles que vão viver o plano e o propósito do Senhor. Então eu declaro sobre a mim e sobre a tua vida essa noite, que o Espírito do Senhor venha fluir na minha, na sua vida. Que Ele venha conduzir, que Ele venha guiar, que Ele venha direcionar você, que Ele venha fortalecer você esse ano. Até que Ele venha, nós vamos clamar, nós vamos romper barreiras, para que o Deus de maravilhas mova na minha, na sua vida. Aleluia! Até que o Senhor venha. Hoje é noite de romper barreiras. Fala, chega! Eu vou além dos meus medos, além da insegurança, além da incredulidade. Eu viverei o plano e o propósito desse Deus na minha vida. Diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Aleluia! Diante do teu altar, diante do teu altar. Dê uma resposta, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Chega, esse é o ano de mudança, esse é o ano de atitude, esse é o ano de romper barreiras, esse é o ano de falar, chega, eu vou caminhar no plano e do propósito desse Deus maravilhoso, aleluia. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Noite de resposta, feche os seus olhos, levante suas mãos. Fala, Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero entender aquilo que tem pra minha vida. Os jovens verão
Começa a descortinar agora, Jesus. Começa a descortinar agora. Remova toda barreira, todo empecilho. Que nós possamos ver com clareza. Os velhos sonharão e toda a terra será cheia da tua glória. Os jovens verão, os velhos sonharão e toda a terra será cheia da tua glória. Os jovens verão, os velhos sonharão e toda a terra será cheia Todo da tua aquele que vive, e todo aquele que vive lança em suas coroas. começa a pedir para Ele, peça para Ele, Senhor, me mostra. Esse é um ano de mudança na minha vida. Eu decido viver a história que o Senhor tem para mim, aleluia. Aquele que vive lança em suas coroas. Ouça o som que anuncia. Ele vem, ele vem. Aleluia. E todo aquele que vive lança em suas coroas. Aleluia. Ouça o som que anuncia. Ele vem, ele vem. Que em nome do Senhor Jesus, recebe aí, crente. Que em nome do Senhor Jesus, tudo que o Senhor tem para você, para sua casa, para sua família, você venha viver. A nossa vontade muitas vezes vai querer tomar frente. O nosso eu muitas vezes vai querer nos conduzir. Mas aprenda a depender do Senhor. Aprenda a confiar nele. Espere e confie nele. Acredite nele. Ele vai romper. Ele vai mover. Tem dias que eu sei não são fáceis não. Mas não se preocupe. Os que esperam em Deus renovam as suas forças. Os que esperam em Deus terão renovo. Os que esperam em Deus um dia vão dizer: eu vivo a promessa e a palavra que o Senhor tem para mim. Eu vivo a promessa e a palavra que o Senhor tem para mim. Mas por quê? Eu não desisti, eu não parei, eu não larguei, eu permaneci, aleluia. Aleluia, Jesus. E toda a terra será cheia Aleluia. da glória. Os jovens verão, os velhos sonharão, e toda a terra será cheia Aleluia. da tua glória. Feche os seus olhos por um instante. Talvez você entrou aqui hoje e você ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Eu queria fazer esse convite para você. Talvez você é alguém que até no passado fez essa oração, mas você se desviou. E hoje você viu, cara, eu preciso voltar. E esse convite é para você. E se você está aqui hoje e deseja ter essa aliança com Jesus, eu quero orar com você. Se você é um desses, coloque a mão no seu coração. Eu vou ajudar você a fazer essa oração. Repita assim comigo e diga assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nessa noite eu quero te pedir perdão. eu quero te pedir perdão. Eu reconheço, pequei contra ti. Pequei contra ti. E hoje eu me arrependo. E hoje eu me arrependo. Eu viro as costas para o pecado. Eu viro as costas para o pecado. E perante a igreja, perante o mundo espiritual, perante o mundo espiritual, eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus. é o Filho de Deus. E que a partir de hoje, a minha vida, eu entrego nas tuas eu mãos. entrego nas tuas mãos. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje, seja o meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Você que está fazendo essa oração, eu queria orar com você. Levante sua mão, deixa eu orar com você. Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor venha abençoar essas vidas, que o Senhor venha direcionar, guiar e conduzir poderosamente cada um deles. Nós como igreja nos alegramos por esse momento, por essa atitude que eles estão tendo. Que o Senhor possa guiar,
conduzir e direcioná-los poderosamente, em nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus por essas vidas, aleluia. Você que fez essa oração, nós como igreja gostaríamos de se aproximar de você. Se você permitir, essa galera que é do Ministério Boas-Vindas, eles querem pegar teu contato, te indicar uma célula daquela galera que nós apresentamos aqui, e você poder se envolver com a gente será muito especial em nome de Jesus. Na sua saída ali depois do culto, tem uma salinha chamada Boas-Vindas, bem ali à sua direita. Passe lá, seria muito importante para a gente ter esse momento com você. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ter um momento de ceia. Pode acender as luzes para mim. Já queria chamar os diáconos e presbíteros aqui na frente. Nós sempre temos um momento de ceia no primeiro domingo do mês. Tivemos de manhã, teremos agora e teremos quarta-feira. Eu queria ler um texto aqui para a gente, 1 Coríntios 11, 23, que diz assim. Pode vir os diáconos, presbíteros, a galera, pode vir. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aqui Paulo ele descreve o que é a ceia. Ele fala que o pão simboliza o corpo de Jesus que foi entregue, e ele fala que toda vez que nós comemos aqui o pão, nós vamos lembrar o que Jesus fez. O cálice fala aqui do sangue de Jesus. Nós sabemos que o sangue foi a moeda que nos comprou. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus, e através do sangue de Cristo nós podemos hoje ter acesso a esse Deus maravilhoso. E ele também fala: façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Então a ceia vai falar daquilo que Jesus fez lá atrás, que Ele morreu, Ele pagou um preço na cruz, Ele derramou o sangue dele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então se nós queremos ter acesso a Deus, é através de Cristo Jesus. E aqui Paulo também vai dizer que nós vamos tomar a ceia lembrando aquilo que Ele fez, mas também Jesus vai dizer que também Ele voltará. Ele vai dizer no 20: porque todas as vezes que comer este pão, beber este cálice, vocês anunciam a morte até que Ele venha. Então quando nós tomamos a ceia, nós não apenas olhamos para aquilo que Jesus fez no passado, mas nós olhamos para aquilo que Ele vai fazer no futuro. Ele vai resgatar a tua igreja, vai tomar a tua noiva. Chegará esse dia, o dia que o Senhor voltará, e Ele também vai dizer agora no presente: examine cada um a si mesmo. Então o que nós entendemos? Aqueles que já têm uma aliança com Jesus são aqueles que precisam olhar para dentro e falar: cara, como é que eu estou nesse cenário? Como é que está a minha vida? Eu preciso me alinhar de acordo com a palavra. Tem situações que não estão resolvidas, que a gente possa resolver, que a gente possa alinhar, talvez liberar um perdão, talvez pedir perdão para o Senhor de atitudes que nós tivemos que não agradaram a Ele, para que nós possamos ter esse momento precioso em nome de Jesus. Então talvez você hoje que fez essa oração recebendo Jesus como o Senhor da sua vida, se você quiser participar desse momento, fique à vontade. Você já tem uma aliança com Jesus, Ele é o Senhor da sua vida. Então nós vamos ter esse momento de participar dessa ceia do Senhor. Tem alguém que vai participar da ceia e ainda não pegou os elementos? Levanta a mão aí, ó. Tem uma galera tanto na esquerda e na direita aqui, gente. Tá cheio de gente aqui. Os irmãos vão passando ali, ó. No meio ali tá cheio, no meio lá atrás. Lá no fundão tá faltando gente também? Ah, no meio ali, tem lá, ó. Lá no fundão. Tá chegando aí. Vamos adorar? Bora. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o
Faltou alguém aí? Levanta a mão aí pra gente poder identificar. Aqui, ó. Chegou? Será cheia do conhecimento da glória de Deus. Tá vindo aí? Lá em cima, lá. Ah, tá chegando, não tá não. Tem que levar pra intercessão lá. Enche até o som da tua igreja. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Revestimento do alto. Poder do alto. Há uma unção nova vindo sobre você, sobre a tua casa. Talvez a gente nem imagina os desafios que vocês enfrentam e vocês passam, mas hoje é uma unção do alto vindo sobre vocês. É um poder do alto vindo sobre vocês. Páginas estão sendo viradas, Thaís. Páginas estão sendo viradas. Pode falar para o Maurão, página virada, renovo, alegria, graça, unção, poder do alto. Tem coisas que a gente não entende, a gente só obedece e persevera, mas o Deus de maravilhas move. Que a unção do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, guiando, conduzindo, direcionando poderosamente. Esse projeto está no seu coração. Nós declaramos multiplicação, avanço, expansão, cada lar sendo tocado, impactado, cada criança sendo transformada de forma poderosa e sobrenatural com esse projeto, em nome de Cristo Jesus que nós oramos, aleluia, amém. Faltou alguém, gente? Não? Linda, você me ajuda? Obrigado. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Aleluia. Obrigado. Já abriu aí? Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por esse culto, que nós possamos romper barreiras, que nós possamos ir além daquilo que tem nos travado e nos paralisado, que nós possamos buscar em Ti a direção que o Senhor tem para cada um de nós, seja na área que for. Sabemos que o Senhor tem uma história, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto para cada um, e que todo espírito de confusão caia por terra e nós possamos viver debaixo do plano e do propósito do Senhor. Nós queremos selar esse momento, tomando essa ceia, lembrando o que Jesus fez na cruz do Calvário, lembrando que Ele vive e um dia Ele voltará para resgatar a tua igreja. E nós estamos aqui, Senhor, tomando essa ceia com alegria e celebrando esse momento, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Aleluia. Estamos
Aleluia. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levante sua mão comigo bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a nossa vida até que Ele venha. Que Ele te dê uma semana preciosa, abençoada, na presença, no poder do Senhor. Que tudo aquilo que está impedindo você de ter clareza na tua chamada, naquilo que Ele tem na direção, seja na área que for, cair por terra, que Ele flua de forma sobrenatural, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Dá um abraço em 2, 3, 4. Há poder no nome de Jesus, Exama. Há poder. Que o Senhor direcione, conduza e guie você poderosamente. Não esqueça os livros lá atrás da Thaís. Ajude o projeto, será maravilhoso em nome de Jesus.